Paris Saint-Germain campeão do mundo, Flamengo vice-campeão. Isso não parece nenhum absurdo, né? Era o esperado, era o favoritismo do lado parisiense. Agora, o roteiro que o futebol entrega, ele é tão surreal que parece que, assim, as coisas nem sentido fazem. Quem diria que o jogador mais questionado, o menos conhecido, o menos valorizado entre os titulares da final do Paris Saint-Germain, o goleiro Matvei Safonov, que é reserva, nem titular da posição é, que depois da saída do Donnarumma teve a contratação de um cara ali para suprir a saída do Donnarumma, chega o Chevalier. O Safonov era o reserva do Donnarumma e passou a ser o reserva do Chevalier. E o Chevalier, afastado por lesão, dá a vaga ao Safonov para ser titular no jogo. E aí, esse goleiro, que praticamente ninguém conhecia, pega 4 pênaltis dos 5 das cobranças de penalidades máximas. Não foi nem pelas alternadas. Ele pegou 4 pênaltis em 5. Safonov faz uma partida, uma cobrança de pênaltis, uma disputa de pênaltis inacreditável, surreal. E impede um título para o Flamengo que seria inclusive justo àquela altura. Afinal, a partida que o Flamengo faz contra o Paris Saint-Germain no empate do tempo regulamentar mais prorrogação de 1-1 é, no mínimo, muito digna. E motivo, assim, para se ficar orgulhoso para a torcida. O Flamengo ele consegue, apesar de sofrer com a pressão alta do Paris Saint-Germain, que foi um problema principalmente para o Rossi e para a defesa do Flamengo, que sofreu bastante com isso, errou em vários momentos, mas ele consegue, em algumas oportunidades, pressionar o Paris Saint-Germain no seu campo, o que é muito difícil de fazer, e o Flamengo consegue fazer o Paris Saint-Germain errar, isso aconteceu. O Flamengo consegue, além de se defender bem, a ponto de, claro, ter as finalizações e as chances do Paris Saint-Germain, que foram 8 finalizações a gol, mas você não consegue lembrar de inúmeras defesas do Rossi, não. São defesas que elas são majoritariamente fáceis, que apenas para impedir realmente as finalizações do Paris Saint-Germain. Tem o grande momento do Paris Saint-Germain, que é justamente num gol do Kvaratskhelia, que é um momento de transição rápida do Paris Saint-Germain, não é o Flamengo se segurando nas cordas, se defendendo de qualquer custo, é uma transição que acha espaço do lado direito com o Doué, e o Doué faz o cruzamento rasteiro para o Kvaratskhelia. Tem o erro do Rossi de tentar tocar na bola, ele acaba perdendo um pouco o tempo dela e deixando ela nos pés do Kvaratskhelia para fazer 1-0. Naquele momento o jogo era equilibrado, apesar de que, claro, o PSG tendo mais posse de bola durante toda a partida, por uma questão óbvia, é um time de maior qualidade técnica, é um time que gosta de jogar com a posse, então isso já era esperado. Inclusive era esperado que o Paris Saint-Germain vencesse, o que não aconteceu no tempo regulamentar nem na prorrogação. Vira o segundo tempo, o Flamengo consegue saber se defender no momento que precisava, passou uns 10, 15 minutos ali bem encurralado, bem trincheirado. Sai disso, com as substituições, melhora, o Filipe Luís mexe bem no time, o Arrascaeta sente muito um ritmo diferente do que ele foi feito para jogar, aparentemente. Ele realmente não tem o ritmo de um futebol mais intenso como o europeu. Isso impactou. Quando entra um time de mais velocidade, que fica o Plata, que fica o Everton Cebolinha, que fica o Bruno Henrique, esse trio fez com que o PSG sofresse com mais intensidade do Flamengo e as transições de velocidade funcionassem mais. E o Flamengo consegue, inclusive, mesmo antes dessas substituições, chegar ao gol de empate na cobrança de pênalti do Jorginho, que foi o grande ponto do Arrascaeta, inclusive. Tem que se dizer que, por mais que ele não estivesse se encontrando no jogo muito, ele sofre o pênalti, muito bem convertido pelo Jorginho, como é de costume. Jorginho, esse que fez uma falta muito grande nas cobranças de pênalti, mas já tinha tomado amarelo e foi substituído. Substituições que, como eu vinha dizendo, fizeram a melhora do time, que com o empate se dispôs a atacar. O Flamengo encerra o jogo, o tempo regulamentar, o Flamengo atacando, o Flamengo criando chances, o Flamengo indo para cima, Bruno Henrique desperdiçando bola, Gonzalo Plata também desperdiçando finalização, apesar de não serem finalizações fáceis, eram oportunidades que o Flamengo acabou não aproveitando e isso cobrou um preço. Na prorrogação, ambos os times cansados, o PSG bem alterado, já com majoritariamente um time reserva, com muitos garotos, o N'Jantu, o Maelu que tinha entrado saiu para dar lugar ao Barcola, tem algumas alterações ali que mexem muito no time, a própria saída do Fabián Ruiz, a saída do Doué em determinado momento. Agora, era o mesmo cansaço que afetava o Flamengo, que teve que se modificar também, que teve que tirar Bruno Henrique, que teve que tirar o Plata em determinado momento, que trocou a sua dupla de volantes, que fez uma diferença muito grande no jogo. Pulgar e Jorginho fizeram muita falta, um elenco mais experiente para cobrar as penalidades, apesar de que não teve um garoto que bateu pênalti, né? Perdem os pênaltis para o Flamengo. O Pedro perde o pênalti, o Léo Pereira
perde, tem mais dois, cara, tanta gente perdeu pênalti. Se não me engano, o Cebolinha perde, posso estar equivocado, mas a única, assim, as principais cobranças que você pode dizer que foram erradas é a do Léo Pereira, que bate no meio do gol, o zagueiro que tentou bater o pênalti de garantia e foi engolido pelo Safonov, e o Pedro, cara, o Pedro bate muito mal, bate praticamente rasteiro no canto, facilitou muito a vida pro goleiro, que tem a polêmica, inclusive, dele ter tirado o pé da linha, eu acho que não tirou, eu acho que o Safonov, no momento da batida, ainda tem uma parte do pé, não o pé por completo, mas uma parte na linha, e isso está validado do gol, mas vai ficar muita reclamação. Agora, independente disso, foram 4 pênaltis que deram margem para a defesa, no meio, fraco, a média altura, né? E assim, pro Safonov foi um prato cheio, um goleiro alto, um goleiro que, apesar de desconhecido, fez a partida da vida até aqui, e deve ser muito provavelmente. 4 pênaltis defendidos em 5, e o Flamengo, que fez uma partida muito digna, acaba vice-campeão do Paris Saint-Germain, campeão mundial, time francês. Justo, né, cara? Não dá pra dizer que também foi um absurdo o PSG ganhar. Não, o PSG teve mais posse, criou mais, é um time superior tecnicamente, é um time que fez uma temporada absurda. O Paris Saint-Germain, agora falando do time vitorioso, é um time que ganha 6 títulos em um ano. O Luiz Henrique fez uma engrenagem que funciona muito bem, é absurdo. O nível de pressão alta, de intensidade, de movimentação das peças. O João Neves corre o campo inteiro. O Vitinho distribui muito o jogo. O Doué se movimentando, com Kvaratskhelia, com troca de posição, com Candini, com Maelu, com Dembélé, com quem tá ali. Sempre, por mais que troquem as peças, o funcionamento é o mesmo. É de altíssimo nível. E esse time que o Luiz Henrique montou faz o impensável para o Paris Saint-Germain há pouco tempo atrás. Quem imaginaria, alguns anos atrás, que o Paris Saint-Germain ganharia 6 títulos em um ano? E é isso que o Luiz Henrique consegue. Ligue 1, Campeonato Francês, Copa da França, Troféu dos Campeões, Champions League, UEFA Supercopa e agora o Intercontinental, o Mundial de Clubes. Se ganhasse do Chelsea naquela final do Super Mundial, seriam 7 títulos em um ano, mas o sextuplo já está mais do que de bom tamanho. É o melhor ano da história do Paris Saint-Germain. Então, o Flamengo enfrenta um time muito competitivo, vivendo a melhor fase da história. E o Flamengo bate na trave, mais uma vez, eu diria que mais competitivo do que contra aquele Liverpool em 2019, bate na trave de um bicampeonato mundial. Fica só com 81. E assim, pô, o goleiro pega 4 pênaltis em 5 batidos. Mostra pênaltis mal batidos, mas mostra bem uma atuação que é impensável e que dificulta pensar um campeão brasileiro do Mundial de Clubes novamente, porque tá difícil. Lá se vão agora 14 anos e olhe se isso não aumentar bem mais. No mais é isso, vamos ficando por aqui. Valeu se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou do vídeo, se gostou da minha pessoa falando aqui contigo, considere se inscrever no canal, que me ajuda demais e que me motiva a continuar trilhando a minha trajetória aqui. Ou seguir a página, independente de onde você estiver assistindo. Valeu, tamo junto, até o próximo, tchau.